Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos iniciar o capítulo 24. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Item 1, 2, 3 e 4. Jesus falava por parábolas. Uma alegoria que ele usava para se expressar, passar os seus ensinamentos. E isso foi questionado. Por que ele não falava abertamente? Porque nem todos teriam condições de entender o que Jesus falava. Os apóstolos já eram pessoas mais adiantadas, então tinham um entendimento melhor. Então eles tinham condições de entender. Agora, o povo em si era praticamente quase todos analfabetos. E a elite era muito orgulhosa, muito egoísta, não ia entender também. Então, ele falava para aqueles que podiam entender. Assim como nós fazemos. Se nós pegarmos um livro e dar para uma criança ler, é evidente que eu não posso colocar um livro que eu leio, mas sim um livro numa linguagem tão simples que a criança pode absorver aquelas informações, devido à condição intelectual dela. Não está desenvolvida o suficiente para entender aquela lição. Então, tudo que nós ensinamos que Jesus passou, veio Moisés, a primeira revelação, passou a primeira revelação, como se poderia entender naquela época. Jesus veio e passou tudo, os ensinamentos, de acordo com as condições de cada um. E assim veio também a doutrina espírita, que passou nesse momento exatamente na hora que poderia a gente entender. Por quê? A gente já estava muito mais desenvolvido na questão intelectual, já tinha mais informações. Os números de pessoas analfabetas era bem menor. Então já havia uma condição também moral muito melhor. Já tinha chamado a atenção para alguma coisa os filósofos da época, com seus ensinamentos. Então, veio na hora certa. Então, vamos comparar. A humanidade, naquela época, ela estava o quê? Digamos que ela tinha começado a engatinhar. Então, tem que ter um tratamento diferente. Você vai afastar os perigos, você vai cuidar daquela criança para que ela não se machuque e vai ensinando. Ela começa a andar, ela vai crescendo. Então você passa a ensinar novas coisas para ela que agora ela está entendendo. Ela chega num determinado momento que ela vai para a escola. Ela começa a ter um novo aprendizado. Ela vai para o primeiro ano, vai para o segundo, vai para o terceiro e vai assim crescendo, desenvolvendo o seu intelecto. Porque todos os ensinamentos vão vir de acordo com a condição dela, que ela vai adquirindo, se desenvolvendo. E até hoje é assim. Então, e Jesus diz mais, que nada que está escondido não será descoberto. Porque a ciência não cria nada. A ciência apenas descobre. As informações já existem. Já está por aí. Então, no universo todo. Então, temos que nós entender a condição. Qual é a condição daquela pessoa de entender o que a gente está falando? Explicar o evangelho para alguém. De que forma? Numa linguagem que ela possa entender.
Para uma pessoa mais intelectualizada, você vai usar um palavreado, uma forma mais sofisticada, ou pode fazer isso. Para uma pessoa mais simples, você vai usar uma linguagem para que ela entenda. Jesus usava a parábola. Então, a parábola, você tem que entender o sentido, os costumes, a cultura, a lei da época, para você poder entender hoje. Senão também a gente não entende. Então, essa foi a condição. Foi assim que Jesus respondeu quando foi questionado pelos apóstolos. Que ele falava assim porque eles vê, mas não enxergam. Ouvem, mas não conseguem ouvir o que eles dizem. Então, não consegue assimilar nada do ensinamento. Por quê? Não havia condição para isso. Então, é uma perda de tempo você falar do evangelho para uma pessoa que não quer ouvir. Ela tem o tempo dela. Ela vai ouvir quando ela sentir que ela pode ouvir, tem condições de entender. Porque não vai para ela fazer efeito nenhum. Então não adianta a gente ficar falando para pessoas quando ela não quer conversar sobre o assunto. É como um filho. Você está explicando para ele que ele vai se prejudicar tomando determinadas atitudes, ele não entende. Depois, mais tarde, ele vai entender e vai dizer: pai ou mãe, ainda bem que você me avisou e eu não quis entender, né? Foi mal. Então é assim. Os tempos vão chegando. Por isso as 3 revelações. Para que, se adaptando às condições da humanidade de cada época. Hoje a ciência vem estudando tudo, para que a ciência então vai explicando. E a humanidade vai absorvendo as informações. Não são todos. Uma pequena parte da humanidade vai conhecendo a verdade e vai se libertando. Outras ainda continuam sem entender. Apesar, hoje, ser falado claramente. Existe a dificuldade, porque o sentimento de orgulho e de egoísmo ainda é muito forte na humanidade, como era naquela época de Jesus. Então, a gente tem que entender as informações, a luz, ela tem que iluminar tudo e a todos. Tem que vir para todos. Não adianta esconder. A luz está lá. Olha quem quer. Quem deseja se libertar. Então, nem todas as pessoas estão a ponto de entender. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima.